Olá a todos, meu nome é o Anderson e nesse canal eu te ensino a resolver problemas práticos usando programação e ferramentas de software. Nesse vídeo vamos continuar a série Django do Zero, que vai te ensinar a criar uma aplicação web, mesmo que você tenha pouco ou nenhum conhecimento, tá? de programação. A ideia é pegar você do zero e você vai trabalhar. Hoje a gente vai continuar mostrando o desenvolvimento da primeira aplicação. Né? Na aula anterior preparamos o ambiente e agora já vamos começar a pôr a mão na massa. Então, bora lá? Vamos codar? Então, pessoal, já estou aqui na tela aqui com o Windows, a minha máquina virtual. E eu quero começar aqui mostrando para vocês uma falhazinha que ficou aqui na preparação do ambiente. Eu falei que eu ia trabalhar no Windows, no meu Linux, né? Mas eu vou. Essa próxima aula aqui eu já vou continuar aqui. Ainda vou continuar aqui para mostrar e resolver esse probleminha. Então vou abrir aqui o VS Code, onde a gente já tem o ambiente preparado, né? Tudo instalado aqui, né? A criação do ambiente virtual, né? Que está lá na aula anterior. E aqui vamos verificar o seguinte, vamos pegar, ficou faltando um detalhezinho que é instalar a extensão do Python, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou clicar aqui em extensões, tá? Ficou faltando essa parte. Deixa eu ver aqui, ele tá dando uma travadinha aqui, tá lendo, eu já devia ter deixado aberto. Então aqui você vai, para pegar a extensão, você vai digitar aí Python, e pesquisar aí a extensão da Microsoft, que é essa extensão aqui, ó. Ela já vai instalar umas outras coisas e tal, né? Ela vai servir para você fazer autocompletar e uma série de outras coisas. Então você instala a extensão e tá resolvido, tá? Uma vez instalada a extensão aí, você vai ter já os recursos mínimos aí para você poder trabalhar. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, gravando, beleza. Demora um pouquinho, mas beleza. Aí, enquanto isso, eu vou abrir um arquivo aqui. Eu gosto muito de abrir bloco de notas, só que eu acho que eu vou abrir aqui direto no projeto aqui. Eu vou criar um arquivo novo, ó, com o botão direito, e vou chamar de anotações, tá? Vou criar aqui um anotações txt. Opa, que eu sempre esqueço também de mudar meu teclado. Tem como colocar padrão, mas eu não fiz isso ainda. Anotações.txt. Vou deixar aqui. Vou abrir aqui um arquivo vazio, tá? E a ideia desse arquivo aqui é para mim poder falar os tópicos que a gente vai trabalhar hoje nessa aula de criar a primeira aplicação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar criando o projeto e o app, tá? Então o Django separa isso em dois escopos, tá? Então você tem que criar o projeto e depois tem que criar o app. E ele cria para você automaticamente com as ferramentas aqui que a gente já instalou, tá? Se você não fez ainda, tem que assistir a aula anterior para poder conseguir acompanhar, tá? Bora lá. Então aqui, primeiro que a gente vai fazer é essa instalação. Vou colocar assim, ó, Depois a gente tem que criar, né? Aqui vamos fazer, porque é muito rápido, né? O passo 2, a gente tem que habilitar o app, tá? O módulo app. Então você vai ver que ele chama aqui de módulo ou de app o programa. Esse módulo que a gente vai criar é o Pools, tá? De enquetes. Então como eu tinha comentado lá na aula anterior, eu vou seguir como assunto o tutorial básico lá da própria documentação oficial do Django, tá? Eu vou seguir lá. Só que o que acontece? Eu já fiz com vários alunos esse tutorial e assim, ele é voltado para quem já tem bastante desenvolvimento em programação. Tá? Ele explica, ele é um ótimo ponto de partida para você aprender sobre o Django, sobre o framework e tal. Ele explica bem explicadinho, tem até umas partes que são traduzidas e tal. Só que ele não dá match com
quem é mais iniciante. Então, a minha ideia é que eu vou usar o mesmo tema, que é enquete. É um sistema de enquetes, tá? De perguntas e respostas. Só que eu vou dar aqui uma azeitada na forma de apresentar para que você consiga fazer e pegue e aprenda os fundamentos do Django, tá? Mas vai ser lá, então vai ser um sistema de enquetes. Então a gente tem que habilitar esse módulo, a gente tem que criar aqui. Deixa eu ver, eu fico olhando aqui que eu tenho uma anotação aqui, um rascunho para mim não esquecer. Eu tenho que criar criar uma view, né? Uma view. Essa view depois eu vou explicar direitinho o que é, né? Que é o arquivozinho lá pro app pools. Vamos criar esse aí. O quarto passo vão ser só 6 passos, tá? O próximo passo vai ser aqui adicionar as rotas. Quando você já tem uma aplicação, um app web já criado, um app Django, né? Geralmente você faz esses passos aqui, ó. Você cria a view, você tem que fazer a view, a rota é o caminho, né? Que você vai definir de quando você acessar ele no seu aplicativo, né? Aquele caminho, né? Aquela URL que vai executar determinada resposta, né? A view vai te dar aqui a resposta. Aqui é o caminho onde você tem que acessar. Tá? Você tem que definir isso aqui. E se você tiver mais algum detalhe aqui, talvez você vai ter que definir um template, né? Se a sua resposta for template, você tem que definir um template. Hoje a gente vai fazer isso também, tá? Template de resposta. Aqui no caso HTML. Basicamente é isso que você faz quando você tem um mínimo ali, onde você não está tratando com dados ainda, com modelos. A gente ainda não vai tratar modelos, tá? Nessa primeira aula aqui, nessas primeiras aulas, né? Como a gente está iniciando, não vamos tratar em aulas futuras. Então, nesse passo 5 aqui, você vai fazer, depois de adicionar as rotas, você vai inicializar o servidor de desenvolvimento, para testar, né? Para testar, ver se está funcionando, as rotas certinho. E no passo 6 a gente vai criar aqui um template. Criar um template HTML para a rota, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos começando aqui criando o projeto, tá? Então, primeira coisa, muitas coisas que a gente vai fazer aqui vai aparecer até um pouco estranho, porque você vai fazer e o negócio vai funcionar. Por quê? Porque a ideia de você usar aqui ele já até ativou o Venv, não gostei disso não. Ele pegou o meu histórico, mas tudo bem. Você vai fazer coisas que vai ser muito rápido, você vai executar e o negócio vai acontecer, vai funcionar e às vezes vai ficar meio obscuro, vai ficar assim, não sei o que está entendendo, não sei o que está acontecendo. É muito comum e saudável, né, os alunos que ficam perguntando, mas como é que está acontecendo? O que está acontecendo por trás, né? Então, assim, é comum, principalmente quem é da área gosta de saber como é que está funcionando ali. Mas aqui, como é um framework avançado, o que vai acontecer? A gente vai fazer certas coisas que o framework já vai estar pronto e vai fazer para você. É aquela analogia que eu fiz do chassi do carro, né? Ou do motor. Que você vai pegar ele e vai simplesmente usar. Como ele está funcionando ali por trás, você meio que vai ter que ignorar. Para você poder sair do zero, você vai ignorar isso, tá? E depois você vai aprofundar. Se você quiser um curso mais aprofundado, né, que não vai direto ao problema, que é te atender a resolver seus próprios problemas com o framework, aí vai ser um ciclo mais demorado para você aprender. Aqui o objetivo é você sair do zero e criar seu aplicativo. Então essas partes, né, você não precisa preocupar, né? Eu vou explicar aqui como que está funcionando, né, como que funciona, os fundamentos, e é isso que você precisa entender. E como digamos assim, fazendo analogia, né? O Django é um equipamento avançado, é um framework avançado. O que acontece quando você pega alguma coisa avançada, um eletrônico, quando você trocou, por exemplo, a máquina de lavar da sua casa? O que você vai fazer?
Eu sei que não é costume, né? Mas você vai ter que tentar ler o manual ali, saber que botões apertar, né? Como que você vai apertar e quais botões você apertar em determinada hora. Então, no caso de usar um framework avançado, é isso também. Você tem que conhecer os fundamentos para poder saber quais botões você vai apertar. Tá? Você tem que conhecer a estrutura toda da internet, como que ela funciona, requisição-resposta. Você tem que conhecer o mínimo ali, né? De uma navegação na internet, que você envia uma requisição para o servidor, ele devolve uma resposta, que é tudo baseado nisso. E no final, quando você vai implementar alguma coisa aqui, você tem que saber quais botões apertar. Então, quais arquivos mexer, como estruturar os arquivos ali, né? Quais pacotes importar, como que você vai declarar eles e tal. Então, você precisa disso, tá? O resto ele vai funcionar meio que automaticamente ali, tá? Então, beleza, ó. Para começar aqui, você tem que lembrar de sempre ativar o seu venv. Aqui eu vou desativar ele só para a gente ter essa noção, ó. Vamos lá, ó. Deactivate scripts. Isso aqui no Windows é esse caminho aqui, ó. Você vai pegar o ponto, que aqui significa a localização atual, barra venv, que é a pastinha, né, que a gente criou na aula passada, né? Ou com o comando de criar o ambiente virtual e Python, e você tem que aqui desativar. Eu vou desativar ele aqui, ó, deactivate. Eu dou tab, tá vendo? O tab ele me ajuda a complementar. Então, se eu precisar desativar o venv, como que eu sei que desativou? Ele mostra aqui no início, ele sempre indica que está ativado. Então, a gente tem que trabalhar com ele sempre ativado. Para mim ativar é o mesmo caminho aqui no Windows, tá? Então tem que fazer a mesma coisa. Activate, eu vou dando tab aqui, ele complementa. Eu não preciso pôr essa extensão aqui obrigatoriamente, tá? Batch, porque ele vai interpretar como um executável ali e vai ativar. Então você tem que ser sempre ligado nisso aqui, ó. Tem que estar ativado, tá? Beleza, então. Então vamos partir para a criação do nosso Django. Na preparação do ambiente, a gente já instalou o Django, né? Então o Django ele já está dentro do nosso ambiente virtual e ele já vai responder aqui os comandos. Qual que é esse comando? Deixa eu expandir aqui um pouquinho aqui assim. Deixar só o terminal na tela aqui. Então qual que é o comando aqui, ó? É Django /admin. É um executável que ele criou, né? Um executável do Django, né? Que é Python por baixo, né? A linguagem. E ele te dá alguns comandos aqui, ó. Quando você digita só Django admin, ele te dá uma série de comandos aqui, são comandos administrativos, tá? De gestão de projetos Django. Tá? Então ele tem uma série de coisas aqui. O que a gente vai usar para gestão dos projetos tem várias opções, tá? Então o que a gente vai usar aqui para iniciar é o Django. Tem o Django aqui, o Start Project e o Start App, tá? Então a gente começa com o Start Project. Deixa eu voltar aqui, abrir aqui novamente e vou começar aqui o Start Project. Então vou lá. Django admin, Django tracinho admin. Start Project. Espaço e o nome do meu projeto, tá? E o nome do meu projeto. Aqui o projeto eu vou chamar de Web App, tá? Vou chamar de Web App. Talvez não seja o melhor nome, mas vou chamar de Web App. Então o que acontece? Eu vou chamar de Web App e vou colocar um ponto final aqui, dar um espaço e colocar um ponto. Para quê? Para indicar para o Django admin que eu quero criar meu projeto aqui já nessa pasta, porque aqui a gente já está na pasta do projeto, então ele não vai criar duas pastas. Ó, então, deixa eu só mostrar se eu esquecer do ponto, ó, que é muito comum, tá? Esqueci do ponto, o que acontece? Beleza, ele vai gerar ali a pastinha que, ó, se vocês observaram aqui, foi muito rápido, talvez. Ele criou, só que ele cria 2 níveis de pasta. Ó. Ele cria uma pasta do projeto e lá dentro cria uma outra pasta base do projeto. Com alguns arquivos. Ele gera isso aqui, tá vendo? Ele gera os arquivos, inclusive. Ó. Esses arquivos aqui ele já gera, já vem pronto, tá? Então por isso que o desenvolvimento fica bem mais rápido. Ele já traz a base, uma base muito grande, toda pronta, tá? Então, aqui... Eu cliquei aqui e abri sem querer. Então aqui o que você vai fazer, né? Se você esquecer do ponto, tem que ter o ponto para você falar, para ele criar nessa pasta do projeto e ele não fazer essa duplicidade de pasta, tá? Então eu vou excluir aqui, ó, vou clicar com o botão direito, excluir. Beleza, que ele demorou um pouquinho e depois eu vou repetir o comando, ó. Como é que eu repito o comando? Eu vou repetir na setinha, ó, tá? Tem um histórico de comandos aqui, ó, que você
navega pela setinha do teclado, tá? Para cima e para baixo, tá? Pro lado também você pode ir com a setinha para poder editar um comando, você quer mudar só alguma coisinha, tá? Ali. Então, habitue-se a usar essa setinha porque ela facilita você não precisa ficar digitando muito o tempo todo. É bom você digitar para você memorizar, mas na hora de agilidade aqui você pode usar muito bem a setinha. Então aqui eu vou repetir o comando, Django admin start project, web app, ponto, espaço, ponto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar o mesmo projeto para mim, só que ele vai gerar a pastinha aqui num nível só. Ó, na hora que eu abrir, você vai ver que ele gerou os arquivos, e aqui de fora ele cria um arquivo muito importante que a gente vai usar o tempo todo, que é o manage. O manage.py. Esse manage.py é o arquivo que vai fazer a gestão do nosso projeto, tá? A gente vai executar uma série de comandos aqui de gestão do projeto, tudo linha de comando, tá? Mas que facilita muito você fazer toda a parte de aceleração do desenvolvimento, tá? Aqui você tem uma base pronta muito grande. Então vamos lá. Então aqui já criei o project e agora eu vou criar o app. Para criar o app é um comando aqui parecido, é o Django admin também, que faz a gestão dos projetos do Django. E eu vou fazer assim, start app, tá? E dou o nome do meu app. Ele chama de app porque qual que é a ideia? A ideia é que você tenha, vai chamar pools, tá? Vou escrever ali Django pools, que eu vou seguir a nomenclatura em inglês, tá? E vai ser... O que acontece? Esse pools é enquetes, tá? Em português, a tradução é um sistema de enquetes, de perguntas e respostas. E ali o que acontece? O que você tem ali? Você tem o módulo, né? Esse app, que ele é um módulo do Python, tá? Ele é um módulo do Python. Então ele se comporta como um módulo do Python. Você pode importar, você vai ter coisa, ele vai gerar também uma série de arquivos aqui na hora que eu der o Enter. E a ideia de você ter esses apps, que seria assim, a ideia de você ter módulos dentro do seu sistema, com responsabilidades específicas. Por exemplo, num e-commerce, você pode ter um módulo de produtos. Você pode ter um módulo de vendas, né? Que vai cuidar, vai ser responsável tudo relacionado a vendas. O de produtos, tudo relacionado a produtos, estoques e tal. Se você tem login de usuário, você vai ter um módulo de contas para fazer toda a gestão de usuário, ali, das contas do usuário e tal. Então a ideia de módulos aqui é justamente você fazer essa separação, tá? Por contexto. No nosso caso, como a gente está saindo do zero e a gente está no ponto inicial, a gente vai ter só esse módulo por enquanto, que é o Pulse. Então veja que aqui eu tenho o meu web app aqui, né? Quer dizer, eu tenho meu app, né? Meu app Django, que é o Pulse, e tenho aqui o web app, que é a pastinha do meu projeto. Então ele tem uma pasta que é tipo o projeto raiz, que é um módulo, né? Um módulo também que representa o projeto, e eu tenho os meus módulos que representam meus apps, tá? E aqui ele gerou para você também, ó, uma estrutura toda de arquivos já prontinho para você usar, ó, com migrações de dados, uma série de coisas aqui prontas para você, né? E por que é um módulo? Por que é um módulo Python, né? Todo módulo Python, né? O que é um módulo Python? O módulo Python é a ideia de você criar tipo uma biblioteca. Código que você pode reutilizar. Você pode importar dentro de pode desenvolver um trecho de código, uma biblioteca, importar e reutilizar ela. E aqui a característica no caso do Python de ser um módulo é por conta desse init aqui, ó, esse underscore init. Qualquer pastinha que tem isso aqui, ó, underscore init, underscore init.py, ele é o construtor do módulo. Se tem esse arquivo, ele trata como módulo, tá? Ele detecta como módulo, aí o Python consegue usar ele ali de uma série de formas que a gente vai ver já, consegue importar e outras coisas. Então, ele tem aqui os arquivos, ó, importantes, ó, admin, apps, que é aqui, deixa eu fechar aqui agora um pouquinho, que a gente não vai precisar. Aqui o apps que a gente define, tá vendo? Ó, esse apps.py é uma classe, tá? É orientado a objeto, que ele define aqui ele herda aqui, ó, ele usa a herança, e ele está herdando do Django Apps toda a estrutura para você criar um app baseado no Django, tá? Então chama pulse config, tá? Ele declara essa configuração aqui. Aqui você pode colocar umas coisas também, dependendo da situação você vai precisar usar. Mas esse aqui é o meu módulo, que é o meu app, tá? Que chama pulse. E aqui que ele define ele. Então o próximo passo que eu tenho que fazer aqui é habilitar ele para mim usar, tá? A gente vai fazer esse segundo passo aqui, ó. Eu tenho que habilitar ele no meu web app para ele poder usar no meu projeto, para ele poder usar esse módulo. Se eu não habilitar, o projeto não enxerga esse módulo, tá?
Então, vem aqui, como é que eu habilito ele? Eu venho aqui no Web App, venho aqui no arquivo Settings. Você vai ver que os arquivos são ligeiramente diferentes aos arquivos de um app para os arquivos do project, tá? É um pouquinho diferente aqui, ó. E aqui dentro é o único settings que eu tenho, tá vendo? É um arquivo de configuração. Vou arrastar para cá e vou fazer a habilitação aqui do módulo. Como que eu habilito esse módulo? Eu venho aqui, aqui nessa parte aqui, ó, dessa chave de configuração de Install Apps e acrescento aqui o meu módulo, né, ou o meu app que eu quero ativar. Como que eu faço isso? Eu escrevo aqui o caminho para ele, tá? Então eu escrevo o caminho e ele usa a anotação de ponto. Essa anotação de ponto, ela serve para mim acessar compartimentos ou subitens, né, dentro desse meu módulo. Então, quando eu faço pools aqui, ó, ele vem aqui dentro da pastinha pools. Eu estou acessando pools. Aí, quando eu coloco ponto, como é um módulo, opa, aqui ele apagou. Quando eu coloco pools aqui e coloco ponto, ele está acessando tudo que eu tenho dentro da minha pastinha de pools, tá? E no caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero habilitar o meu app aqui no Django, né? Então eu tenho que escrever aqui apps. Quem que é esse apps? Esse apps é o meu arquivo apps. Olha que interessante isso aqui, ó. É uma anotação que eu passo ponto e na verdade eu estou acessando um outro arquivo. E eu posso acessar também, além de acessar um outro arquivo, né, eu posso acessar dentro de se o arquivo é um arquivo Python e ele é um módulo, eu posso acessar itens dentro dele também, que é a próxima coisa que eu vou fazer. Para mim poder habilitar aqui, eu vou escrever Django, vou escrever pools. Então aqui quando eu faço ponto, ele está acessando aqui, ó, quando eu escrevo ponto, ele está acessando apps. E quando eu coloco ponto de novo, eu estou dentro do arquivo. Por quê? Porque aqui eu não tenho um diretório, não tenho uma pasta apps. É um arquivo. Então tudo que está aqui dentro, eu posso acessar pelo Python, usando a sintaxe do Python. Então, no caso aqui, o que eu quero acessar? Eu quero acessar justamente a classe que inicializa a configuração desse módulo meu. Então, eu pego e coloco aqui, ó, pools config. Config. Beleza. Isso aqui, feito isso aqui, eu ativei, vai estar ativado, salvei, né? Ctrl S, lembrar de salvar, ó. É um erro muito comum que eu tenho com alunos, né? Esquece de salvar aqui. Não gosto do autosave. E aqui você tem a bolinha aqui, que fica aqui, ó, tá vendo? Em cima, essa bolinha branca indica que você não salvou. Então você dá um Ctrl S, ele salva, tá? Segura a tecla Ctrl, pressiona o S, ele salva. Então aqui eu tenho a habilitação desse meu módulo, né, desse app pools, que agora o meu projeto Django ele vai usar. Eu gosto de deixar aqui uma vírgula para mim não esquecer depois quando eu for habilitar outros módulos, tá? Se eu precisar habilitar outros módulos de terceiro também eu posso habilitar, tá? Biblioteca de terceiro é aqui que eu vou habilitar. Se eu quiser usar no Django. Eu gosto de deixar essa vírgulazinha aqui, porque você for ver, ó, essa estrutura aqui, ó, essa chave de configuração, é o que a gente chama de lista, tá? É uma lista em Python, tá vendo? Por esse colchete. Então, tudo que está aqui dentro de colchete, eu separo por vírgulas, né? Tudo que eu separo por vírgulas são itens dessa minha lista, tá? Então, eu gosto de deixar aqui, não tem problema eu deixar a vírgulazinha no final. Eu gosto de deixar só para mim não esquecer que quando eu for acrescentar outro item aqui, ó, ela já tá lá, tá? Então, eu não esqueço de colocar ela aqui no final. E, além disso, existe uma sintaxe que eu poderia fazer assim também, ó. Se eu colocar só pools, ele vai identificar, tá? Mas tem uma variação aí, se você for pesquisar tutoriais na internet, tem uns que fazem assim. O jeito mais adequado, mais correto é assim. Ele vai entender, ele vai funcionar assim também, tá? Mas eu gosto de fazer dessa maneira aqui mais completa, porque habilita até eu fazer essa explicação para vocês da anotação ponto. Ó. Acessei a pasta, pools, acessei o arquivo apps, que está aqui. Depois acessei dentro do arquivo apps, né, com ponto, acessei, né, como se eu estivesse importando, né, incluindo aqui nessa lista, a minha classe pools_config. Essa classe pools_config que é a classe que define o meu app pools, tá? Que é o que eu acabei de criar aqui na linha de comando. Ele criou para mim automaticamente. Então, salvei, beleza. Então, o próximo passo que eu vou fazer aqui é criar uma view, tá? Já vou criar a view aqui, uma visualização. Mas antes de criar a view aqui, o que eu quero mostrar para vocês, ó?
eu vou mostrar aqui para vocês, vou até usar, para mim explicar para vocês, eu vou usar aqui o material PDF que eu vou disponibilizar para quem apoiar o canal, tá? Eu vou como agradecimento, né, quem puder apoiar o canal, eu vou deixar as instruções aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser apoiar o canal vai ter acesso a esse material, vai ter acesso a um grupo privado para a gente poder discutir, esclarecer problemas da aula, estudo, né, fazer esclarecer dúvidas, né, para a gente discutir mesmo, né, compartilhar experiências nos estudos aqui, né, para a gente melhorar. Então aqui é só um exemplo, ó, isso aqui foi da aula anterior, ó, que tem todo aqui um passo a passo, uma referência de como que você vai fazer a configuração, mas tem tudo na aula, tá? Se você não puder apoiar, de boas, tá? Vai ter tudo na aula, nas aulas, nos vídeos, vai ter todo o conteúdo nos vídeos. Mas como agradecimento eu vou deixar esse PDF, vou deixar um grupo privado, para quem puder, né? E vou também fazer mentorias semanais de perguntas e respostas, tá? Vou fazer ao vivo pelo Meet, vou fazer encontros toda semana para a gente poder discutir ou tirar dúvidas assim mais específicas, né? Porque eu sei que é difícil, porque aqui eu explicando é uma coisa, na hora que você vai fazer na sua máquina vai dar problema, tá? Então beleza, aqui na aula de hoje, ó, no da aula de hoje, o que a gente tem? Aqui a gente está nessa parte aqui, ó, da views. Então eu queria mostrar para vocês aqui lembrar ali como que funciona esse fluxo de requisição respostas, ó. Então a gente tem um arquivo aqui de URLs, que a gente vai mexer nele daqui a pouco, que quando você acessa um determinado caminho, determinada rota, ele vai ler esse arquivo, que vai ter lá apontando para quem vai responder por aquele caminho, por aquela rota, tá? Quando você acessa, o que é esse caminho, essa rota? Ó? Então, por exemplo, aqui ó, no Django Tutorial, quando eu acesso aqui, ó, Docs, Project, o caminho é esse aqui, ó. Então, quando eu acesso esse caminho aqui, o servidor lá vai responder, ele me responde com essa página, ele sabe qual é a página. Tá vendo? Então, pelo caminho, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser buscar o inglês, ó, o caminho, se mudar aqui para inglês, mudou o caminho, mudou como se fosse um parâmetro da URL aqui, mudou, ó, ele vai vir aqui em inglês, tá? Então, ele sabe lá internamente quem que ele tem que devolver. Então, no caso do Django aqui, quando ele acessa o caminho, ele está conectado com uma view. É o que a gente vai criar agora, essa view. Então, essa view ela vai responder a uma determinada requisição, a um determinado caminho. E essa resposta, ela pode usar dados, né? Como eu expliquei na aula passada, pode usar dados e pode usar template. No nosso caso agora que a gente está iniciando, a gente não vai usar nem dados e nem template agora, nesse exato momento, né? Mas na aula de hoje ainda a gente vai usar templates. Então ele pega, verifica se existe aqui a rota, cria, acessa, executa aquela view, faz o que tem que fazer e devolve a resposta para o navegador. Aí o navegador pega e exibe aqui da maneira que for necessário, tá? E essas respostas aqui a gente vai trabalhar no formato HTML, mas ela pode ser formatos diversos também. Pode ser JSON, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser planilha, pode ser outras coisas, tá? Ele pode até devolver uma resposta interna para um outro servidor, fazer um servidor conversar com outro, tá? Então, por isso que essa base, que esse fundamento é importante você começar bem para você entender depois como vai conectar as pontas lá na frente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó, é criar uma view, tá? A gente vai criar essa view aqui. Vamos criar duas views, na verdade, tá? Vai ser criar duas views aqui. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Então, onde que eu criei essa view? Tem um arquivo que chama views. Ó, dentro de meu pools, eu tenho um arquivo que chama views. Então, é lá dentro que eu crio. Aqui ele já traz aqui, ó, uma biblioteca aqui, render. Já importa aqui uma função render, que é para renderizar templates. A gente vai usar ela depois. Tá vendo? Ela importa tudo do Django, tá vendo? E aqui segue aquele mesma explicação que eu fiz para vocês, ó, from, ele tá falando para importar do módulo, ele vai tratar aqui como um módulo Python, um módulo Django, que já está instalado aqui no nosso ambiente virtual. Ele importa quem? Ele importa ali dentro um pacotezinho, né, que chama shortcuts, que são os atalhos. E dentro desses atalhos aqui, você tem o render, tá? Que é uma funçãozinha para você renderizar e tal. E aqui a gente tem que fazer, o tempo todo a gente faz isso muito. Ó. Então agora, para mim poder fazer as views de exemplo, para a gente fazer, a gente tem que importar do Django. Ó, vamos importar aqui do Django. A gente vai importar do módulo HTTP. Vamos importar a função aqui, né? O HTTP response. Tá? Ó, se você fez aí direitinho, ó.
a instalação da extensão, ele vai até fazer um completation aqui, ó, vai trazer para você algumas informações. Então, o que a gente quer aqui, ó, é o HTTP response. E observe, pessoal, que aqui, ó, é HTTP response, ele gerar uma resposta HTTP e ele vai gerar aqui no vai gerar e o nome, ó, é H maiúsculo e R minúsculo, H maiúsculo e R maiúsculo. Então isso aqui faz diferença, tá? Então cuidado com isso, tá? Então aqui agora a gente vai definir uma rota por função, define uma rota, desculpa, uma view baseada em função. Então o que é uma função? É você declarar uma rotina, como se fosse declarar uma rotina que você quer que executa, tá? Então eu vou criar aqui primeiro, ó, no Python, para você criar essa função, é com def, diferente de outras linguagens, tá? Que você usa function, tá? Aqui o Python ele chama def, que é de definition, tá? Você vai fazer uma definição. Aí você dá o nome, aqui eu vou chamar de index. Aqui, por padrão, as views baseadas em função, ela recebe uma request, que é a requisição que está entrando, que está chegando no servidor. E aqui ele vai fazer o que precisar fazer, toda a sua lógica vai ali dentro, e no final ele devolve uma resposta. Por hora, como a gente está fazendo a primeira aplicação, ele vai devolver só uma resposta aqui, então ele dá um return de um HTTP response. O que ele vai responder aqui? Vai responder só um texto, tá? Vou colocar assim, ó, olá, Django. E aqui vou falar que só vou deixar aqui para falar que é a view index, tá? Vou criar uma outra view. Eu falei que eu vou criar uma view, era para criar uma view, mas eu vou criar duas, na verdade, tá? Vou criar outra view, define uma outra view, uma view baseada em função. Por que eu tô falando baseada em função? Que tem como você fazer ela baseada em classe, que é a que a gente vai usar depois, né, com mais frequência, tá? Que eu prefiro usar, porque ela já traz, como ela é baseada em classe, ela já traz muita coisa pré-definida. Então você tem só que basicamente configurar aquela classe, né? Mas isso é assunto depois. Então aqui, ó, vou criar agora um olá e vou devolver aqui um return também, uma resposta. Uma resposta. Olá, Django também, tá? Beleza. Não sei se eu tô indo rápido, qualquer coisa acelerem o vídeo aí ou reduzam, tá? Então, beleza, aqui eu tenho essas duas views, tá? Tá no arquivo de view, lembrar de salvar, Ctrl S, né? Pra não ficar a bolinha ali, ó, senão não vai funcionar, vai gerar um monte de erro. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o próximo passo. Aqui, ó, acabei de criar a view, agora vamos adicionar as rotas. Adicionar as rotas é justamente a gente criar ali, indicar qual que é o caminho que eu quero definir para essas views responder quando eu requisitar no meu servidor. Tá? Quando eu subir o servidor aqui de teste, eu vou acessar um determinado caminho, um determinado URL, e esse caminho ali vai me dar como resposta duas possibilidades aqui, dependendo da rota que eu estiver acessando. Quando é back-end aqui, quando a gente trabalha em back-end, é comum falar rota, tá? No Django aqui, então, para mim poder criar as rotas, então, essas rotas é de quem? Ó? Essas rotas é de pools. Então, aqui dentro, eu tenho que criar essas rotas. Ele já tem um arquivo aqui de rotas, ó, que é esse URLs. Ele já tem esse arquivo de URLs, mas esses arquivos de rotas aqui, essa urls.py, ela é geral do sistema, do projeto. Então, geralmente, a gente vai incluir ela aqui também, mas no segundo passo. O primeiro passo, eu vou incluir ela aqui dentro, ó. Vou criar as minhas rotas para elas ficar separadas. Então, vou criar uma aqui dentro de pools. Vou criar um novo arquivo, URLs. Esse arquivo ele não gerou para a gente automaticamente, ó, mas é o urls.py. E aqui dentro eu vou importar algumas, ó, from Django. Aqui vai ser from Django URLs. Import path, tá? Path que é caminho, tá? Então aqui, por quê? Porque aqui dentro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar uma lista de caminhos, tá? Vou ter que criar uma lista de caminhos. Essa lista de caminhos, como é que ela vai funcionar?
ela vai definir para mim que caminhos que eu tenho, tá? Que caminhos que eu preciso criar. Então vamos lá. Beleza. Como é que eu crio esses caminhos? Ó, eu tenho que criar aqui uma estrutura chamada URL patterns. Tá? Isso é padrão do Django, tá, pessoal? Então eu tenho que criar desta forma. É uma lista de URL patterns, é padrões de URL. Então é meus caminhos, é uma lista de caminhos, tá? Então aqui, veja, isso aqui é fixo, tá, pessoal? É coisa. É igual eu falei lá, aquela analogia de estudar um manual. Você tem que saber que botões apertar, como que você tem que configurar. Então, isso aqui é os fundamentos, você tem que aprender isso. Isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui é o básico mesmo que você tem que saber para poder usar bem o Django. Então, aqui eu vou criar, ó, as rotas, vou criar 2 rotas, tá? Então, essas rotas é criado por essa classe aqui. Ele está falando que é uma function, né? Uma function, ele dá até ali a sintaxe dela, como que ela devolve, ó. Ela vai criar, vai criar, na verdade, ali uma estrutura, uma configuração, né, para que é uma rota. Então aqui, qual que eu vou criar primeiro? Eu vou criar uma que chama index. E o que precisa aqui, né, de mínimo aqui, né? Ele até dá aqui, mas o que eu preciso? Eu preciso do caminho exato, quando eu digitar lá o meu host barra onde que eu vou acessar. Eu estou chamando aqui de index. E preciso falar quem vai responder por essa rota. Então aqui meu segundo argumento aqui para criar, eu tenho que falar qual que é a view que vai responder, tá vendo? Só que eu não tenho view aqui, né? Eu não tenho a view aqui. A view tá aqui, né? Tá no arquivo de views. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar essa view. Tem que importar ela aqui. Como é que eu faço? Ó, vou seguir lá o mesmo processo. Ó, from. Só que agora eu estou importando um próprio arquivo meu. Então, from pools, que é o nosso módulo, nosso app. Vou importar o arquivo de views. Olha lá, o arquivo de views. E dentro de views, o que eu vou importar? Eu vou fazer assim, import. O que eu vou importar de lá de dentro? Vou importar aquelas 2 views que eu criei, a index e a olá. Então eu pego e crio aqui, ó, index, vírgula, olá. Importei as 2. Então nessa primeira minha aqui, ó, nessa primeira rota, quem vai responder quando eu digitar barra index? Isso aqui é você que define, tá? Eu poderia colocar XYZ, tá? É o desenvolvedor que XYZ eu nem consegui escrever. XYZ é o desenvolvedor que define essas rotas, tá? O programador. Aqui eu tô falando que vai chamar index, tá? Se eu não colocar nada, ela vira uma rota padrão, que ela vai tentar carregar ela carrega ela automaticamente quando chega nela, tá? Ele sempre vai ler ela. Então aqui eu vou chamar de index e quem vai responder vai ser minha rota index, tá? Que é a minha função, minha view baseada em função, que eu importei aqui, ó. E aqui um terceiro argumento que é muito importante também é o name, tá? Então eu vou fazer assim, name, vou chamar de index. Esse name é um identificador interno do Django, que ele serve para mim nomear essa rota e usar ela várias vezes aqui dentro do sistema, tá? Quando eu precisar usar, eu uso esse name aqui, ele traduz para mim para essa rota. Então é ideal eu usar isso aqui, porque se no futuro eu mudar isso aqui para início ou para home, né? Vou mudar aqui para o que eu quiser. E todo o meu código está apontando para index, né? Lá onde eu usar isso aqui, ele automaticamente ele já vai saber que é home. Mesmo que eu mude aqui, eu não preciso ficar mudando em todo lugar no sistema. Ele já vai saber porque eu tenho um nome interno, um identificador interno para essa rota. Mesmo que ela mude de nome. Claro que se eu mudar aqui o name, aí mudou tudo, né? Eu tenho que editar todos os arquivos. O próximo que eu vou fazer é a rota olá. O mesmo princípio. Aqui quem vai responder pela rota olá é a view olá. Não precisa ser esse mesmo nome, tá? Igual eu já mostrei aqui, né? Poderia ser XYZ, poderia ser home. Mas quem responde por ela é a view index, né? Quem vai dar a resposta é ela. Então aqui o name igual olá. Gosto de deixar a vírgula aqui pelo mesmo motivo que eu já expliquei antes, né? Para mim não esquecer quando eu colocar novas rotas. Beleza, salvei. Então aqui veja, eu estou na minha rota, estou no meu arquivo de rotas aqui do meu pulse. Só que para ele entender essas rotas, eu tenho que definir aqui no meu arquivo de rotas do meu projeto, tá? Que fica dentro do web app, que representa o meu projeto. Tá? O projeto como um todo ali, né? Que tem o escopo geral do projeto. Então aqui dentro
de web app, eu venho aqui, o meu arquivo de URLs, veja, é outro arquivo de URLs, esse ele já trouxe pronto, ele já criou na hora que a gente deu o Start Project, ele tem até aqui as explicações, como que funciona, ó, em inglês aqui, bem legal, né? Já traz aqui as instruções. E aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso incluir aqui dentro, ou acrescentar esse URL patterns do projeto como um todo, os meus padrões de URLs também das minhas rotas do meu módulo, do meu app, né? Que são específicos do app. Por que é separado assim, pessoal? Porque projetos grandes, né? Quando a gente desenvolve projetos grandes, isso vira muitas rotas, são dezenas, centenas de rotas. Você fazer a gestão disso num único lugar pode parecer tentador. Não, vou fazer tudo aqui. Mas você perde a questão do escopo, né? A questão do escopo ali. Então, é uma coisa só de pools, eu posso gerenciar só em pools, fica mais fácil. Até a parte de reutilização, porque a ideia de ter esses módulos, esses apps separados, é para mim poder reutilizar. Então, supondo que eu queira usar um módulo de enquetes num projeto meu qualquer, num outro projeto, eu poderia, com o Django, pegar, destacar, né, desanexar esse módulo daqui e colocar ele direto lá no meu outro projeto, tá? E reaproveitar totalmente esse módulo. Então, a ideia dessa gestão separada é para isso, para você conseguir fazer essa reutilização fácil. Tá? Então, voltando aqui no URLs app, então por isso que ele faz gestão separada, tá? Então, o ideal é que ele separe por escopo. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso importar aqui de URLs também o módulo include, tá? A função include, que permite eu fazer a inclusão de novas listagens de URL patterns. Tá? Então, vou pegar aqui, vou criar um novo path. Nesse caso aqui, ele vai ser vazio, o caminho, por quê? Porque eu quero que ele leia tudo que está lá dentro, tá? Então, quando eu coloco assim, ele vai ler tudo. Ele vai pegar e vai ler todas as informações. E aqui a sintaxe é um pouquinho diferente, que a gente vai usar aqui, ó, como segundo parâmetro, quem vai responder por essa rota? Vai ser o include, que vai trazer aqui para dentro as minhas URLs que estão lá no meu projeto Pools. E onde elas estão? Elas estão dentro de Pools. Ó, vou incluir quem? Pools, que, como eu falei, é um módulo, né? É o meu app e é um módulo Python. Vou usar a anotação de ponto. E quem vai vir aqui para dentro? Vai vir o URLs, que é meu arquivo de URLs que eu acabei de criar. Então ele vai trazer isso aqui para cá, tá? E vai ler e tudo mais. Vou deixar a vírgulazinha aqui. Beleza? Então aqui a gente já pode fazer o teste. Vou subir aqui o servidor de teste. Como que eu faço para subir o servidor de teste? Eu vou executar ele aqui. Você vai ver aqui, ó, que quando eu subir meu servidor de teste, vai aparecer umas mensagens aqui e tal. Como que eu executo o servidor de teste? É tudo, a gestão, as tarefas administrativas já do projeto, é usando esse manage. Então eu tenho que executar ele aqui, ó. Eu venho aqui Python manage, posso dar tab, ele completa, Python manage e o que eu quero executar. Se eu rodar ele aqui sozinho, sem dar opção, ele vai me dar uma lista de tudo que eu tenho aqui dentro. Ó. Você vai ver aqui, ó, isso aqui já é do meu projeto. Tem uma série de coisas prontas, né? De usuário, de senha, uma série de coisas aqui, de dados e tal. E a que eu quero agora no momento é essa RAM Server, tá? Que é o RAM Server aqui, ó. A gente vai usar ele muito. É justamente para ele subir o servidor de desenvolvimento. Tá? Ele vai subir para você testar aqui localmente. Então, eu venho aqui, executo. Quando eu executo, ele prende o meu terminal. Ele vai prender a execução do terminal. Ele vai gerar, que você vai ver que mexeu aqui do lado aqui, que ele criou um banco de dados para gente. Que banco de dados é esse? Ele criou um banco de dados SQLite, tá? Para início rápido aqui. Banco de dados a gente vai ver mais à frente, tá? Durante toda a nossa jornada aí do curso. E ele mostra aqui uma mensagem aqui falando de migração e tal. Você pode ignorar isso aqui, tá? Pode ignorar. Mas se ele executou tudo certinho, deu tudo certo, ele dá aqui umas informações, onde que ele rodou, tá vendo? Ele carregou os settings lá de quem? Ó, do web app, né? Nosso módulo, leu o arquivo. E aqui ele sobe por padrão o servidor no localhost, né? Que aqui é o IP do localhost, IP local, o IP de loopback, na porta 8000. Tá vendo esse 2.8000? Aqui o servidor, uma vez rodando, o terminal fica preso, tá? Eu não consigo executar nada. Se eu precisar executar qualquer coisa aqui com o servidor rodando, o ideal é eu abrir um novo terminal. Aí vai ficar aqueles dois terminais aqui. Um servidor está rodando,
servidor de teste está rodando, e o outro eu posso executar comandos aqui, ó. Ele já veio, até ativou o venv aqui. No meu caso aqui, ele está ativando automático, né? Ele está pegando a memória aqui. Não gosto muito disso. Depois a gente fica viciado, né? Depois esquece e tal, e dá uns erros, a gente pode bater cabeça um pouquinho. Principalmente quando está iniciando, né? Então, se você precisar executar, você pode abrir um outro terminal. Mas aí, no caso, se eu quiser voltar a esse terminal aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar Ctrl Break. O que é o Ctrl Break aqui? É o Ctrl. Deixa eu ver se tem jeito de digitar aqui. Acho que não tem jeito. Vou digitar aqui, ó, em cima. Você vai digitar esse Ctrl Break para ele cancelar. Você vai digitar Ctrl mais C, tá? Que aí ele desprende o terminal. Só que para ele desprender o terminal, ele tem que estar com o foco aqui no terminal, tá vendo? Agora, ele tem aqui um símbolozinho aqui, uma caixinha aberta, um retângulozinho em pé aqui, ó, que é o prompt, que ele fica ali como se fosse um prompt congelado, né? Ele não está esperando comando nenhum, prompt do terminal. Ele não vai responder comandos, né? Ele está congelado. Para mim, para o Ctrl C funcionar, ele tem que estar com foco. Ele está com foco quando? Quando ele está preenchido ali, ó. Então eu tenho que clicar aqui e executar, segurar a tecla Ctrl e pressionar a tecla C. Feito isso, ele libera para mim o terminal, tá? Então é bem simples, você tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso quando você quiser fazer, né? Subir o servidor de teste. Às vezes ele pode dar algum crash aqui, né? Que ele fica lendo. Conforme você vai mudando aqui as configurações e salva, ele dá um reload aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tirei a vírgula ali, ó. Ele dá um reload no servidor. Então ele é feito para você ir desenvolvendo ele com ele executando, e você pode, o que você vai salvando, ele vai detectando e vai recarregando automaticamente. Exceto quando você cometer algum erro de sintaxe mais sério aqui, aí ele vai dar algum crash. Por exemplo, ó, se eu tirar aqui o URL patterns e vou salvar, vamos ver se ele vai dar um crash aqui na hora que eu tentar reloadar. Ó, aqui ele deu um crash, tá vendo? Tô simulando isso aqui para vocês, que é essa primeira aula de servidor, ó, deu um crash aqui, ó. Tá vendo? Por conta de que eu não coloquei aqui, eu tirei o colchete, olha lá, ó. Never closed. E ele fala que qual que é o erro, tá? Ele fala qual que é o erro. Aí, num caso desse, eu posso tentar resolver o erro aqui, salvar, e às vezes ele se recupera, tá vendo? Às vezes o próprio servidor aqui, ele recarrega e consegue voltar ao normal. Só que se ele não voltar ao normal, eu posso dar um Ctrl C aqui, né? Pego o foco, clico no terminal, dou um Ctrl C e executo novamente, tá? E executo novamente depois que eu corrigi o problema. Interpreto, leio aqui no terminal o que deu de erro e interpreto. Se você tiver dúvidas contra isso, perguntas, deixa aí nos comentários, né? Ou erros que aconteceu com você, que eu vou tentar te ajudar, tá? Mas aqui é o básico para você entender como que funciona. E o erro ele vai falar o que é, ó, que linha que é, ó, ele fala linha 20, ó, ele fala o nome do arquivo, linha 20 era onde estava aqui o erro, ó. E ele fala aqui em inglês, né? Mas ele dá, ó, erro de sintaxe, ele pode dar vários tipos de erro, tá? De exceção. Beleza. Servidor rodando aqui, vamos lá testar. Tem que abrir aqui o servidor, ó, 127.0.0.8000. Quando eu abro aqui o servidor, ele vai carregar o servidor e vai abrir essa página aqui, ó, essa página de not found. Essa página not found, ela não é um erro, é um erro, mas é proposital, porque a gente está em desenvolvimento, a gente não criou uma rota padrão aqui, ó, para ele carregar automaticamente. As rotas que a gente tem, ele mostra aqui, ó. Eu não gosto de deixar uma rota padrão quando eu estou desenvolvendo, justamente para mim poder, que ele debuga aqui, ó, o debug tá true. Lá no nosso arquivo de settings, no nosso arquivo de configurações, tá true. Então, ele pega e lista todas as rotas. Ó. Ele leu lá o arquivo de URLs e mostra todas as rotas que eu tenho. Inclusive aquelas que eu incluí ali via include. Tá vendo? Então, ele mostra essas rotas. Então, para mim testar, eu tenho essas rotas para me testar. Eu tenho o admin, que é a área administrativa ali, que a gente vai ver depois de uma aula, tá? Que ele já traz isso pronto para você. A gente vai ver numa aula específica, parte de área administrativa. E tem o index, que olha lá, ó. Index, o que ele fez? Ó? Rota, o que ele leu? Leu o geral de rotas, veio aqui, pôs URLs, leu aqui o index, né? A rota index, quem responde pelo index? Minha view index. Quem é minha view index? Minha view index é essa aqui. Então ele retornou uma resposta, olá Django index. E a mesma coisa aqui com o nosso olá. A mesma coisa que é uma outra rota. Se eu colocar aqui /olá,
ele devolveu. Beleza? Então aqui a gente já conseguimos fazer nosso Olá Django, né, com sucesso. E vamos fazer agora a última parte aqui para concluir, que é a parte de a gente criar um template. Então, e se eu quiser devolver um template HTML, né? Quero que minha view aqui devolva como resposta um template HTML. Então eu tenho que fazer algumas configurações aqui primeiro para poder habilitar o uso de templates, tá? Que são bem simples, tá? Desde que você lê o manual, você entenda como que funciona a mecânica do framework, você faz isso assim, ó, muito rapidamente, tá? Então, ó, você vai vir aqui, primeiro passo é abrir aqui meu arquivo de configurações do projeto dentro de web app, você vem aqui em settings, clica aqui, abre ele aqui e vem aqui na parte, ó, settings, aí você vai vir aqui, ó, vai descer numa parte aqui de templates, ó, tá? Essa parte aqui de templates, é a chave de configuração de templates. O que a gente vai fazer? A gente tem uma, dentro dessa configuração, a gente tem uma lista e aqui um dicionário com várias possibilidades, né, vários itens. Aqui nessa linha aqui que fala dirs, a gente vai acrescentar qual diretório que vai ficar nossos templates. Eu vou chamar o diretório de templates mesmo, ó, templates, tá? Vou deixar assim. Então esse diretório agora ele vai procurar ele se ele existe, tá? Vai procurar ele, vai tentar, quando eu vou usar templates, ele vai buscar nessa pastinha, tá? Que é uma pastinha, um caminho aqui no sistema, no meu projeto. E onde ela tá? Ela vai ter que ficar na raiz do meu projeto. Então eu tenho que criar ela aqui, ó. Então eu venho aqui e criar a pastinha. New, com o botão direito, né? Ou então que file, new folder. Deixa eu ver aqui, por aqui não vai? Não, por aqui ele não cria, né? Tem que ser com o botão direito. Botão direito, ó. Botão direito, new folder, para ele criar uma pasta. E eu vou chamar essa pastinha de templates. Tá? Cuidado para não colocar espaço. Espaço antes, às vezes ele aceita, tá? Então tem que tomar cuidado aí que às vezes dá alguns erros por isso. E aí eu tenho aqui minha parte de templates. A ideia é que meus templates vai ficar tudo aqui dentro, tá? Na abordagem que a gente vai trabalhar. Então, vou criar meu template, tá? Vou criar meu template primeiro aqui e depois vou fazer uma das minhas views usar esse template. Para teste, o que eu vou fazer? Eu vou usar um template muito simplesinho, muito básico aqui, ó. Um template HTML. Vou criar aqui, dentro da pasta, vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de index.html. Vou salvar aqui, ó, dar Enter para ele salvar. E aqui eu vou usar um atalho, ó, que é o exclamação. Tá? Essa exclamação aqui, ó, ele vai gerar o esqueleto para a gente HTML, tá? Ó. Do Enter, ele gera aqui, né, no VS Code. E aqui o que eu vou fazer assim? Eu vou colocar aqui minhas enquetes, como se fosse uma listagem de enquetes. Minhas enquetes. Escrever assim. E aqui dentro eu vou colocar só um H1 aqui, ó. Vou colocar assim, um bem-vindo. Bem-vindo ao sistema de enquetes. Vou colocar assim, ao sistema de enquetes, tá? Então esse templatezinho aqui simplinho, né? Depois a gente vai aprender a agregar dados e tal quando vier do back-end, mas aqui é só pra gente entender a mecânica aqui do template, como que ele vai se conectar lá na view, tá? Então, bora aqui, ó. Então, feito, criei aqui o template, venho aqui e vou renderizar esse template. Como que eu faço? Eu já tenho o template, eu já tenho a configuração, o Django já vai saber onde ele tá, só preciso do nome dele, tá? Aquela configuração que a gente fez aqui, ó, ela serve para isso. Então, os sistemas avançados aqui, assim, igual o Django de framework, ele tem uma filosofia própria, né, de trabalhar configuração. Ele trabalha a configuração das coisas. Então, ele usa a configuração como um padrão. Então, muitas coisas que você vai usar já está padronizado, você não precisa fazer nada. Você só tem que conhecer qual que é o padrão e você segue. Então é esse caso aqui. Uma vez que você configurou aqui os templates, ele já vai buscar dentro dessa pastinha aqui automaticamente, da pastinha templates. Né? Eu tenho que saber disso. Então eu vou criar aqui agora, eu vou mudar a resposta. Essa resposta aqui eu vou comentar ela. Vou fazer assim, ó, Ctrl. Aqui no Windows é Ctrl, ponto e vírgula. Ele comenta, seguro o Ctrl, digito ponto e vírgula. E vou mudar aqui, vou colocar uma nova resposta. Vou colocar return
E vou usar agora sim, vou usar o render, tá? Para mim fazer um render com uma resposta com o render, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar aqui a request, tenho que repassar a request que eu recebi, vírgula, e o nome do meu template. O caminho, né? O caminho, o nome do template. Nesse caso, como ele já está aqui dentro de templates, né? Que já está na raiz, não tem nenhuma subpasta, eu só coloco o nome dele aqui e de boa. Beleza. Coloco aqui. Feito, eu já salvei, ó. Deu um Ctrl S, né? Deu um Ctrl S. Ele recarrega aqui embaixo, ó. Já vai recarregar, não tem nenhum erro. Então, feito isso, eu vou testar agora. Eu vou acessar de novo lá a minha rota e ver se deu certo. Eu vou saber se deu certo por quê? Porque ele vai incluir esse código fontezinho aqui, né? Vai incluir, vai renderizar. O que é esse renderizar? Esse renderizar, ele monta a resposta. E nesse montar a resposta, ele pode incluir dados dinâmicos aqui. A gente não está incluindo dados dinâmicos ainda, mas a gente vai ver já na próxima aula. A parte vai ser a introdução a templates. Então a gente vai conseguir juntar mais informações aqui e saber como que funciona. Então vou lá no teste, vou acessar minha rota. Qual rota? A rota index. Ó, essa rota aqui index que quem está respondendo é minha view index. Então eu vou lá, venho aqui com o meu servidor rodando e digito aqui index. E deu certo, ó, ele carregou e aqui ele vai aplicar o que você colocou lá de design, tá? O CSS que você colocar, toda a parte de front, aí é mais com você, tá? A parte de front, porque eu sou minha questão aqui é back-end, tá, pessoal? Então, caprichem aí. E eu vou tentar fazer um negocinho mais ou menos pra gente, mas a ideia aqui é a gente focar nos fundamentos do Django, que vai fazer a parte do back-end, que é o que importa pra gente. Ligação com o banco de dados e tudo mais. Aqui vou só exibir o código fonte para vocês. Beleza. Ó, então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, compartilhe com seus amigos. Não esquece de ativar o sino aí, se inscrever para pegar já as próximas aulas, tá? Essa série aqui vai ser bem completa, vai ter muitas informações de login, de banco de dados, tá? Então não perca. Então, vamos lá? Vamos para a próxima aula? Então, bora? Vamos codar?